Muito bem, tá gravando sim. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos fazer a correção de alguns exercícios de física. Olha só o número 1. Os avanços nas técnicas observacionais têm permitido aos astrônomos rastrear um número crescente de objetos celestes que orbitam o Sol. A figura mostra, em escala arbitrária, as órbitas da Terra e de um cometa. Os tamanhos dos corpos não estão em escala. Com base na figura, analise as afirmações. Dada a grande diferença entre as massas do Sol e do cometa, a atração gravitacional exercida pelo cometa sobre o Sol é muito menor do que a atração exercida pelo Sol sobre o cometa. Não, isso daqui é falso. O módulo da velocidade do cometa é constante em toda a sua órbita? Não. A gente sabe que no afélio, que é distante do Sol, a velocidade é menor do que no periélio, que é ali próximo ao Sol. Então a 2 também está errada. O período de translação do cometa é maior que um ano terrestre? Bom, olha só. O período de translação de um planeta é diretamente proporcional ao seu raio. Então, quanto maior o raio, maior o período de translação. Logo, podemos ver que o raio do cometa é muito maior do que o raio da Terra. Então, o período de translação do cometa vai ser maior do que o período de translação da Terra. Então, a 3 é verdadeira. Bom, preposição 1 é falsa, a 2 falsa e a 3 verdadeira. Então, letra B. Muito bem. Olha 2. Um planeta orbita em um movimento circular uniforme de período T e raio R, com centro em uma estrela. Se o período do movimento do planeta aumentar para 8T, por qual fator o raio da sua órbita será multiplicado? Então vamos lá. O planeta ele orbitava, né, com um período ao quadrado dividido pelo seu raio ao cubo. Ao aumentar 8 vezes o período, eu quero saber em quantas vezes eu vou aumentar o raio ao cubo. Propriedade da potência. Eu sei que esse expoente 2 vale tanto para o 8 quanto para o período. Esse expoente 3 vale tanto para o x quanto para o raio. Vamos reescrever isso. Então, vou ficar com t ao quadrado sobre r ao cubo igual a 8 ao quadrado vezes t ao quadrado sobre x ao cubo vezes r ao cubo. Bom, simplificar, né? Se eu estou com o período aqui ao quadrado, posso cortar com esse. Aqui eu vou ficar só com 1. Se eu tenho raio ao cubo aqui, posso cortar com esse. Vou ficar também só com 1. Vou multiplicar cruzado agora. 8 ao quadrado vezes 1, que vai dar 64. E 1 vezes x ao cubo, que vai dar x ao cubo igual a 64. Para mim tirar o cubo daqui do x, eu vou fazer a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Muito bem, então se eu multiplicar o período por 8, vou ter que multiplicar o raio por 4, letra D. Muito bem, vamos à próxima. Olha 4 da 300. A elipse, na figura abaixo, representa a órbita de um planeta em torno de uma estrela S. Os pontos ao longo da elipse representam posições sucessivas do planeta, separadas por intervalos de tempos iguais. As regiões alternadamente coloridas representam as áreas varridas pelo raio da trajetória nesse intervalo de tempo. Na figura, em que as dimensões dos astros e o tamanho da órbita não estão em escala, o segmento de reta SH representa o raio focal no ponto H de comprimento P.
considerando que a única força atuante no sistema estrela-planeta seja a força gravitacional, são feitas as seguintes afirmações. As áreas S1 e S2 varridas pelo raio da trajetória são iguais? Sim. Intervalo de tempos iguais, eu tenho áreas varridas iguais, porque as velocidades não são iguais, né? Então, eu varro áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, a primeira é verdadeira. O período da órbita é proporcional ao raio ao cubo? Não, é ao raio médio da órbita, não ao raio do planeta até a órbita, tá? É o raio médio. Então, número 2, falsa. As velocidades tangenciais dos planetas no ponto A e no ponto H, em que VA e VB são tais que VA é maior do que VH. Bom, VA está no periélio, próximo ao Sol. E o H está no afélio, afastado do Sol. Então, a velocidade no ponto H é bem menor do que a velocidade no ponto A. Então, a velocidade de A é maior do que H. 3 é verdadeiro. Então, ficou 1 verdadeiro, 2 falso e 3 verdadeiro. A alternativa que contém 1 e 3 é a C. Muito bem, vamos para o próximo. Vamos agora ao número 1 da 301. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior em tamanho do Sistema Solar. Hoje são conhecidos mais de 60 satélites naturais de Saturno, sendo que o maior deles, Titã, está a uma distância média de 1.200.000 quilômetros de Saturno e tem um período de translação aproximadamente de 16 dias terrestres ao redor do planeta. Tétis é outro dos maiores satélites de Saturno e está a uma distância média de 300.000 quilômetros. Considere primeira lei de Kepler, lei das órbitas do planeta, segunda lei de Kepler, lei das áreas, terceira lei de Kepler, lei dos períodos. O período aproximadamente de translação de Tétis ao redor de Saturno em dias terrestres é... Muito bem. Primeira coisa, eu sei que período ao quadrado sobre o raio ao cubo de um planeta tem que ser igual ao período ao quadrado do segundo planeta sobre o raio ao cubo desse segundo planeta, seja ele qual for, né? Então vamos lá. O Titã, eu sei que ele tem 16 dias terrestres. Vou escrever aqui, ó, 16 ao quadrado. E ele tem um raio aproximado de 1.200.000 quilômetros quadrados. Eu vou escrever dessa forma aqui para ficar mais fácil da gente calcular. 12 vezes 10 a 5 ao cubo, né? 1.200.000 é a mesma coisa do que 12 vezes 10 a 5. Pois bem. E o segundo, que é o Tétis, ele está a uma distância média de 300.000 quilômetros. Ele quer saber o período dele, quanto que é. Vou usar 3 vezes 10 a 5 para poder facilitar o meu cálculo. Por quê? Esse 10 a 5 eu posso simplificar com esse. Então, eu vou ficar com 16 ao quadrado sobre 12 ao cubo igual a translação do 2 ao quadrado sobre 3 ao cubo. Beleza. 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Então, eu vou ficar com 16 ao quadrado vezes 3 ao cubo dividido por
4 ao cubo vezes 3 ao cubo. Por quê? Vou simplificar esse com esse. Vou ficar com t, translação de 2 ao quadrado, sobre nada, né? Então, translação vai ser igual a raiz de 16 ao quadrado sobre 4 ao quadrado vezes 4. Tudo propriedades de potência para poder facilitar o nosso cálculo, né? Então, translação vai ser igual. Tudo que é ao quadrado vai sair fora. Eu vou ficar com 16 sobre 4 vezes raiz de 1/4. Correto? Correto. Muito bem. Translação vai ser igual a 4 vezes 4. 1/4, raiz vai dar 1 sobre 2. Então, vai ter tempo de translação igual a 2, letra B. Muito bem, vamos ao próximo. Vamos agora ao número 8 da 303 para encerrar. Em seu livro, O Pequeno Príncipe, Antoine imaginou haver vida em certo planeta ideal. Tal planeta teria dimensões curiosas e grandezas gravitacionais imagináveis na prática. Pesquisas científicas, entretanto, continuam sendo realizadas e não se descarta a possibilidade de haver mais planetas no sistema solar além dos já conhecidos. Imagine um hipotético planeta distante do Sol 10 vezes mais longe do que a Terra encontra-se desse astro, com massa 4 vezes maior do que a Terra e raio superficial igual a metade do raio da Terra. Considere a aceleração da gravidade no suposto planeta por G. Esse planeta completaria uma volta em torno do Sol em um tempo expresso em anos terrestres mais próximo de. Muito bem. O período de translação do primeiro planeta ao quadrado, que é a Terra, né, dividido pelo seu raio ao cubo, tem que ser igual ao período de translação do planeta 2, que no caso é esse hipotético, dividido pelo seu raio ao cubo. Pois bem, o período de translação da Terra é 1 ano. Ao quadrado dá 1. O raio da Terra, o problema não me deu, então vou deixar raio da Terra ao cubo, não é verdade? Ele disse o quê? Ele quer a translação e cuidado com a pegadinha. Ele disse que o planeta hipotético dista do Sol 10 vezes mais longe do que a Terra se encontra desse astro. Então, o raio é 10 vezes o raio da Terra, ao cubo. Pois bem, esse raio eu posso cortar com esse, que eu vou ficar apenas com 1, igual ao período de translação ao quadrado da Terra, do planeta, desculpa, sobre 10 ao cubo, né? Então, multiplicando cruzado, o período desse planeta ao quadrado vai ser igual a 10 ao cubo. O período desse planeta vai ser igual a raiz de 10 ao quadrado vezes 10. Simplificando aqui, esse 10 sai para fora. Vou ficar com 10 que multiplica raiz de 10, que vai ser igual ao período. Então, o meu período vai ser igual a 10 vezes. A raiz de 10 é aproximadamente 3,162. Então, o período desse planeta em anos terrestres vai ser 31,62. Não tem com vírgula, então o período vai ser aproximadamente, arredondando, 32 anos terrestres. Letra E.
Muito bem, é só isso por enquanto. Se vocês estão gostando do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!